Então vamos lá, para João, mais uma vez, né? Capítulo 9. E a gente vai ler do verso 1 ao verso 12. Tudo certo aí, né, irmão? Então tá bom. Acharam? Acharam. João 9, 1 a 12. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os dantes, conheciam de vista como mendigo, perguntaram: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele, outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe: Pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Vamos orar mais uma vez. Quero, Pai, agradecer por essa porção bendita da Tua palavra, Senhor, e a nossa oração é que ela venha realmente como vida ao nosso coração, ao nosso espírito. Que o Senhor se manifeste nessa noite, a Tua revelação, o Teu Espírito, falando à Tua igreja, Senhor. Queremos colocar a nossa vida, quero colocar a minha vida na Tua presença, somente para sermos cooperadores na Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, faz aquilo que lhe apraz, segundo o Teu querer, segundo o Teu poder, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, João disse, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus habitou cheio de graça e de verdade. É a tônica, na ótica de João dentro do Evangelho. Hoje a gente vai ver, certamente, mais um episódio, onde esse cheio da graça e da verdade de Jesus, ele se manifestou. Na verdade, um episódio que eu diria muito curioso. Curioso porque a graça e a verdade nesse episódio, praticamente elas se fundem, tornando uma só, Talvez aquilo que Paulo falou à igreja, aos Colossenses, A graça de Deus na verdade, ele diz. Está lá em Colossenses capítulo 1, verso 6. Paulo disse: a graça de Deus na verdade. Esta era a ótica de Paulo. Esta também foi a ótica de João. A partir desse momento dentro do Evangelho de João, a partir desse episódio, do capítulo 9 em diante, a gente vê assim, a graça na verdade. Praticamente a graça e a verdade são uma só. Agora, interessante é que ao se fundirem, a graça e a verdade, elas se demonstram em Jesus como a luz do mundo. Aliás, essa é a face da graça e da verdade por todo o Evangelho de João. A graça e a verdade no Evangelho de João, ela tem uma face. E essa face é Jesus, a luz do mundo. Olha só para você ver. Não precisa abrir. Eu só leio para você não se perder. A gente já viu esses textos. João capítulo 1, verso 8 a 9 diz: Ele não era a luz, está falando de João Batista, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. João capítulo 3, verso 19 diz: O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 8, verso 12 diz: De novo falava-lhe Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João capítulo 9, esse capítulo, verso 5 diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. João capítulo 12, verso 46 diz: eu vim como a luz do mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ou seja, a graça e a verdade, né, elas se fundem, elas se tornam uma só na ótica de João, e quando elas se fundem, quando elas se tornam uma só, elas se demonstram como Jesus, a luz do mundo. Quando a gente olha para Jesus, a luz do mundo, a gente está vendo, na verdade, a graça e a verdade. Isso é o que a gente vai ver hoje, né? Vamos ver como a luz do mundo, a graça e a verdade se revelaram de maneira maravilhosa. Bom, vamos lá. Vamos ler de novo o verso 1 ao verso 5. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Diz o texto que, caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Jesus estava caminhando, e isso era uma prática comum, né? Enquanto esteve aqui, como o verbo que se fez carne. Ele caminhando, se deparou ali, diz o texto, com um homem que jamais havia visto a luz. Um homem que viveu a sua vida inteira, desde o nascimento, nas trevas. Um homem cego de nascença. Um homem que jamais havia visto a luz. Esse homem representa, né, exatamente a natureza humana, né, o sentido humano, quando o homem nasce já em pecado, nasce já herdando o pecado de Adão. O homem nasce já em trevas. O homem nasce já sem poder ver a luz. A luz que o Evangelho chama de a luz do mundo, que não é o sol, que não são as estrelas, que não é a lua, que não são as luminárias modernas que nós temos hoje em dia, mas é Jesus, a luz do mundo. Então o que acontece? Olha só, caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Aí olha só, verso 2, seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Olha só, surge entre os discípulos, né, um dilema, uma questão complexa, né, incompreendida por eles. Ao verem aquele homem cego de nascença, um homem que jamais havia visto a luz, né, o que acontece? Eles perguntam para Jesus: mestre, quem que pecou? Este homem ou os seus pais, para que ele nascesse assim, cego? Para que ele nascesse e jamais pudesse ver a luz. Quem pecou, ele ou seus pais? O que temos aqui nessa pergunta dos discípulos é um conceito muito comum, né, para muitos. Qual? O conceito de que tudo o que acontece de ruim é porque alguém deve ter pecado. Esse é o conceito que eles estavam demonstrando, né, ao perguntarem isso para Jesus. Ao ver aquele homem que nunca pôde ver a luz, os discípulos de Jesus questionaram: quem pecou? Foi essa a pergunta. Este homem pecou ou os seus pais que pecaram? Foi ele ou foi os seus pais? Essa era a pergunta. Para eles, alguém pecou. Eles queriam saber quem pecou. Foi ele ou foi os seus pais? Para que esse homem nascesse assim.
para que esse homem nascesse com esse problema, né? Ou seja, na mente dos discípulos, naquele momento, o fato daquele homem ser cego de nascença, o fato daquele homem ter vivido a sua vida inteira naquela, entre aspas, desgraça, né? Foi porque alguém pecou. Foi porque alguém cometeu um pecado. Ou ele, ou os seus pais. O que vocês acham disso? Será que isso procede da verdade? Mas é muito comum esse pensamento. Mesmo a gente, muitas vezes. Verso 3. Respondeu Jesus: nem ele pecou, e nem os seus pais. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Olha que interessante, irmãos. Na ótica de Jesus, não na dos discípulos. Naquele momento, a ótica de Jesus e a ótica dos discípulos, ela era diferente. O homem era cego de nascença não porque ele ou seus pais pecaram. Na ótica de Jesus. Né? Jesus disse, nem ele, nem seus pais pecaram para que ele nascesse assim. Mas sim, olha só, para que se manifeste nele as obras de Deus. Por isso que Jesus disse assim no verso 4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Agora eu pergunto a vocês, quem neste primeiro momento do texto, né, nesses primeiros versículos, precisava da luz do Senhor? Onde ou em quem a luz do mundo precisava brilhar? É claro, no cego de nascença. É porque através dele, né, é evidente que nesse homem também precisava. Um homem que jamais havia visto a luz, seja ela qual for, né? Ele representa uma negritude total, né? É claro, no cego de nascença, onde as obras de Deus deviam se manifestar, segundo Jesus. E onde mais? Também nos discípulos de Jesus. Repare, não era só no homem cego de nascença que não enxergava naquele momento. Não era só o cego de nascença que também não enxergava naquele momento. Os discípulos também não enxergavam. Há discípulos que não enxergam. Para eles, a luz do mundo. Os discípulos não enxergavam a mente do Senhor, os propósitos do Senhor, as obras do Senhor. Os discípulos não enxergavam que era necessário fazer as obras do Senhor. Eles não enxergavam, sabe o quê? A graça e a verdade, a luz do mundo. Naquele momento. Irmãos, esse texto é lindo. A luz do mundo, a graça e a verdade brilhando, é o que a gente vê aqui, né? Nas desgraças dos homens, entre aspas, né? Nos dilemas dos homens, nos olhos e na mente e no coração dos homens. Só nesses poucos versículos. Nos olhos, na mente e no coração dos homens. Em poucos versículos. De certa forma, esses primeiros versículos, eles introduzem todos os acontecimentos a seguir nesse episódio. Tudo que vai acontecer a seguir depois disso, na verdade, ele é introduzido por esses versículos. O que a gente vai ver a partir de agora, a seguir, é exatamente isso, essa luz do Senhor, a luz do mundo, a graça e a verdade brilhando em olhos, em mentes e em corações, que é o que precisa acontecer, que é o que João pregou por todo o Evangelho, que é o que, né, o Evangelho prega.
que é o que o Evangelho prega. Vamos continuar. João capítulo 9, verso 6 ao verso 12. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntaram: não é este que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Dito então aquelas palavras, Jesus cuspiu na terra, diz o Evangelho. Alguém poderia chamar ele de porcão, né? Jesus cuspiu na terra, olha só, e tendo feito lodo, diz a palavra, com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Verso 7 diz, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Diz a palavra que o homem foi, lavou-se e voltou vendo. O que temos aqui, irmãos? Com certeza a manifestação de Jesus cheio, né, da graça, como diz João. O Verbo habitou entre nós cheio de graça e de verdade. A gente vê aqui uma manifestação de Jesus cheio da graça. Vemos aqui um cego de nascença, poderosamente sendo curado pelo Senhor, né? Um homem que jamais tinha visto, né, a luz, jamais tinha visto nada, era sempre cego, ele sempre tinha sido cego. Agora, pela graça e pelo poder de Jesus, esse homem estava o quê? Vendo. O Senhor, de maneira maravilhosa e muito curiosa, deu luz à vida daquele homem. Agora, olha que detalhe. Por que eu acho que é curiosa a maneira que o Senhor faz isso? Né? É curiosa, né, a maneira como Jesus cura esse homem. Quem diria, né? Para aquele homem enxergar, aquele homem que nunca tinha enxergado, Jesus cuspiu. Jesus fez um lodo lá com a saliva. Colocou no homem, deu uma sujada no homem lá, né? Deu uma melecada no rosto do homem e o mandou se lavar. Interessante, né? A maneira como o Senhor trabalha muitas vezes. Nem sempre a ação do Senhor, as obras do Senhor seguem aquele velho padrão, sabe? Imagine só, fale para um médico hoje que para um homem cego de nascença enxergar precisa dar uma cuspidinha, fazer um lodinho, sujar o rosto e mandar se lavar. Nem sempre Deus trabalha nos nossos padrões, conforme as nossas maneiras. O que o Evangelho prega muitas vezes é loucura para os homens, mas poder de Deus e sabedoria de Deus para os que creem. A graça e a verdade certamente são loucura para os homens, loucura para o mundo. Mas poder de Deus, graça de Deus, sabedoria de Deus, verdade de Deus para os que creem. Nem sempre Deus trabalhará nos padrões da mente humana. Muito pelo contrário, o que Deus quer fazer é abrir a mente humana, é abrir o coração humano com a luz da graça e da verdade. Por que Jesus deu uma cuspidinha? Por que Deus fez um lodinho? Para mostrar que Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, e sendo Ele, acontece. Um homem que nunca viu, um homem que não tinha sequer olhos,
Quem diria, né? Quem diria que Deus trabalharia desta maneira? E assim Deus faz conosco muitas vezes, né? A gente entende muitas vezes errado, né? Deus vai fazer assim, vai fazer assado. E Deus faz completamente diferente, de uma maneira que a gente sequer imaginava. Por quê, irmãos? Porque é o Verbo que se fez carne. Não é qualquer um que se fez carne. Aquele que estava no princípio, que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que se foi feito se fez, ele se fez carne. E sendo este a expressão exata do seu ser, diz Hebreus, que se fez carne, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, como ele quer. A gente está muito longe, muitas vezes, dessa mente do Senhor, desse conhecimento do Senhor, dessa percepção do Senhor. É por isso que muitas vezes a gente padece por incredulidade, por isso que muitas vezes a gente padece, né? E até mesmo sofrendo e correndo atrás do vento, porque nos falta muitas vezes a mente do Senhor, a revelação do Senhor, o espírito de sabedoria e de revelação no Senhor. Agora, olha só, vamos lá, vamos continuar. Então, verso 8, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: irmãos, olha só, vimos que o cego não enxergava, certo? Vimos também que os discípulos também não enxergavam. Agora, olha só, surge aí outro grupo de pessoas que também não enxergavam. Quem? Os vizinhos e os que antes conheciam de vista o cego. Por que esses homens também não enxergavam? Veja só o que o texto diz. Os vizinhos, ou seja, as pessoas que moravam ali próximo daquele homem. Quem que é um vizinho? Aquele que mora do seu lado, aquele que mora ao redor da onde você mora, né? Aquele que convive muito perto de você. Diz o texto que os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista. Olha só. Conheciam, diz o texto, como o quê? Mendigo. É assim que aquelas pessoas viam este homem. Os vizinhos e os muitos que talvez o conheciam de vista, conheciam este homem como o quê? Como um mendigo, um cego mendigo. Aquele homem foi visto a sua vida inteira daquela forma, cego e pedindo esmola, um mendigo. Para os vizinhos, para os que conheciam de vista, esta era a ótica de todos com respeito à vida desse homem. Agora olha só. Então, quando aquele homem foi curado por Jesus, disseram: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Verso 9. Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. E ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Irmãos, o que aqueles homens enxergavam? Somente um mendigo, somente um desgraçado, entre aspas. Entre aspas, tá? Que é a ótica das pessoas, né? Para essas situações. Somente um cego, alguém que ficou ali, viveu ali, pedindo esmolas. Esta era a visão dos homens com respeito àquele homem. Quando aquele homem é curado, aqueles homens não conseguem ver diferente. Presta atenção aí. Aqueles homens não conseguiam ver que aquele homem que antes fora cego e mendigo, agora era diferente. Que agora tinha sido curado, que agora tinha sido agraciado pela graça, pela verdade, pela luz do mundo. Aqueles homens viam aquele homem sempre como um cego e como um mendigo. Uns diziam: não, não é ele.
Outros, não, acho que é ele. Outros diziam, não, parece com ele. E ele estava lá no meio, sou eu. Sou eu. O cara está lá na tua frente, dizendo, sou eu. E os outros, não, não é. Olha, para pensar nessa cena. Para imaginar isso. Então, o verso 10. Perguntaram-lhe como, pois, te foram abertos os olhos. Perguntaram ao homem, né? Como te foram abertos os olhos? Olha a pergunta. Ou seja, eles estão perguntando aqui, como que isso aconteceu na sua vida, né? Como que foi aberto os teus olhos? Como que isso pôde acontecer na sua vida? Você era cego, você era mendigo, pedia esmola, vivia aí na desgraça. Como que isso pôde acontecer na sua vida? É como se dissesse assim, sendo tu um mendigo cego, pode agora, como que pode agora ver? Como que um homem como esse aí pode receber uma coisa como essa? Como um homem desse pode agora receber algo? Pode agora ver, pode agora ser agraciado. Isso é interessante, irmãos. A graça e a verdade trazem muitas vezes estranheza aos homens. Nem sempre vão olhar, entender, receber. Vão perguntar muitas vezes, mas como que isso pode acontecer? Os homens teimavam em ver as pessoas sem a graça e a verdade. Aqueles homens teimavam em ver aquele homem do jeito que aquele homem era. Ele já não era mais um cego. Mas eles teimavam em ver aquele homem como ele era. Irmãos, os homens vão teimar em nos ver como nós éramos. Não aceita, né? Os homens vão teimar em nos ver sempre como nós éramos. Como que isso pode acontecer? Os vizinhos, os demais que nos conheciam de vista e muitos outros. Respondeu-lhe, verso 11, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e estou vendo. O homem chamado Jesus, estou vendo. Eu gosto muito dessa expressão. O homem chamado Jesus. Depois ele diz, estou vendo. Gosto disso. Quando Jesus, a luz do mundo, entra na história, homens passam a ver. Quando Jesus entra na história, homens passam a ver. Bom, verso 12 diz, disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Repara só que ainda havia mais coisa para aquele homem enxergar, né? Ainda havia mais a se enxergar ali. Disseram, onde está Jesus? Ele diz, eu não sei, eu não estou vendo. Não sei onde ele está. Aqui uma lição básica, né? Sobre o Evangelho. A luz do mundo, a graça e a verdade só nos serão claras quando enxergarmos também a Jesus. Isso é uma lição básica, mas muito verdadeira e muito real, e muito poderosa. Nós só enxergaremos de fato a luz do mundo, a graça e a verdade, quando vermos também, quando enxergarmos também a Jesus, porque é nele que está. Sabemos bem da luz do mundo, da graça e da verdade, quando sabemos também bem de Jesus. Onde ele está? Não sei. Tem coisa aí para trabalhar. Tem coisa aí que a luz precisa brilhar, que os olhos precisam abrir, que os olhos precisam ser lavados. Não basta só É. enxergar.
Tem que ter uma salivinha do Senhor entrando ali, dar uma limpadinha. Tem que ir no tanque, tem que lavar, para que enxergue também. Bom, vamos continuar. Verso 13 ao verso 23. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que lhes respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me, estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Olha só, verso 17. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e o interrogaram: é este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram os seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse a Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai. Olha que interessante. Então diz o texto, a palavra, que levaram, pois, os vizinhos lá, aqueles que conheciam de vista, levaram aquele homem que era cego, que fora cego, levaram ele na presença dos fariseus. Novamente, na história, surgiu aí de novo o grupinho chamado fariseus, Ou seja, aparece aí na história mais um grupo de pessoas que também não enxergavam. Quem? Os fariseus. Vamos dar uma olhada. Diz o verso 14, que era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos daquele homem. Verso 15, então os fariseus, por sua vez, perguntaram como o homem havia sido curado, como ele chegara a ver. E o homem respondeu: aplicou o lodo, Jesus aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Olha o verso 16. Por isso alguns dos fariseus diziam: por isso o quê? Porque ele foi curado. Por isso eles diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda no sábado. Diziam outros: como podem um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Sabe o que é dissensão, Discórdia, dissensão, briga, divisão. Bom, irmãos, os fariseus não enxergavam também a graça na vida daquele homem, e muito menos na vida de Jesus. Pelo contrário, Pelo contrário. Que não era de Deus de novo. Exatamente. Deus, eram os mesmos. Para os fariseus, o que Jesus fez naquele dia, sabe o que foi? Pecado. Para os fariseus, pelo que Jesus fez, ele não era de Deus, porque não guardava o sábado, disse. Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Para os fariseus, Jesus era um pecador. Eles disseram: como um pecador pode fazer tamanhos sinais? Esses homens não sabiam como ele, o pecador,
poderia fazer tamanhos sinais. Ou seja, esses homens não enxergavam nada. Nada de nada. Não viam a graça no homem, não viam a graça em Jesus, e o que viam, não era a luz do mundo. Verso 17. Perguntaram de novo ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E ele disse que é profeta, respondeu, né? Verso 18 e 19. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via. Irmãos, não acreditavam. E aí diz o texto que chamaram os pais e interrogaram. Verso 19. Disseram aos pais daquele homem: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, irmãos? Olha a pergunta aí de novo, né? Como, pois, vê agora? Todo mundo faz essa pergunta, já reparou? Os vizinhos fizeram, os que conheciam de vista fizeram, os fariseus fizeram, né? Como? Esse como representa muita coisa. Como, pois, vê agora? Irmãos, aqui a causa da cegueira de muitos, né? A incredulidade. Diz o texto que não acreditavam que o homem fora cego e que agora via, a ponto de chamarem os seus pais, os pais daquele homem, e questionarem: como vê esse homem? Como que pode ver? Não acreditavam os judeus que ele fora cego e que agora via. Olha só, irmãos, aqui uma dica, né? Uma dicasinha: a causa da cegueira de muitos. Então, verso 20. Então os pais responderam: sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego. Verso 21. Mas, tem um mais, né? Desses também aqui tem um mais, ó. Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Verso 22. Olha só. Isto os pais disseram porque estavam com medo. Medo do quê? Medo dos judeus, e no finalzinho do versículo também, de serem expulsos da sinagoga. Verso 23. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai. Irmãos, como vocês podem ver, os pais daquele homem também tinham sérios problemas de vista. Também tinham como, né? Eles também tinham sérios problemas para enxergar. Não porque não sabiam quem havia curado o seu filho. Eles sabiam quem tinha curado o seu filho. Sabia. Mas tinham medo de confessar. Mas porque temiam, exatamente, porque tinham medo dos fariseus e medo de ser expulso da sinagoga. Irmãos, os pais daquele homem representam aqueles que por medo se fazem de cegos. Vou repetir. Os pais daquele homem representam os muitos que por medo se fazem de cegos. Aqueles que por medos de perder algo, de ser maltratado, de ser expulso, fingem que não veem. O evangelho é maravilhoso, né? Tá todo mundo aí. Tá todo mundo aí. É um espelho para todo mundo. Irmãos, aqueles homens, os pais daquele homem só não sabiam eles, né? Eles só não enxergavam que suas escolhas não os aproximavam da graça e da verdade, da luz do mundo.
Isso eles não enxergavam. Tinham medo de perder lá o lugarzinho deles na sinagoga. Tinham medo do que os judeus podiam fazer com a vida deles, mas não tinham medo de ficarem longe da graça e da verdade e da luz do mundo. Isso eles não enxergavam. Por que eu falo para vocês que eles não tinham medo de ficar longe da graça e da verdade? Porque eles mentiram. Diz o texto que o que eles disseram foi porque eles tinham medo, não porque eles não sabiam. Então, na hora do aperto, o que aconteceu? Mentira. Bom, irmãos, olha só. Vimos até agora o quanto a luz do mundo, olha por que chama a luz do mundo, né? A graça e a verdade precisa realmente brilhar. Sabe por quê, irmãos? Porque precisa brilhar nos cegos, nos discípulos, nos vizinhos, nos que conhecem de vista, nos fariseus, nos pais e em tantos outros, e nos demais. Luz do mundo. Por que luz do mundo? Porque nesse texto a gente vê o quê? Todo mundo precisando da luz do mundo. O mundo inteiro. Inclusive os discípulos. Fariseu. Quem eram os fariseus? Eram os mestres, né? Eram os mestres. Eram os líderes. Essa palavra é famosa, né? Essa palavra ela vive na moda. Vive na moda. Líder. Bom, irmãos, a partir dos próximos versículos nós vamos ver aquilo que Jesus declarou. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O que a gente vai ver a partir de agora é isso. Que Jesus veio para que aqueles que andam nas trevas seguissem a Ele e não andassem mais nas trevas. Pelo contrário, andassem na luz da vida. Que aqueles que andam nas trevas, crendo em Jesus, não permanecessem nas trevas. O que a gente viu até agora é todo mundo na treva. Todo mundo. Mas o que a gente vai ver a partir de agora é como uns passam não mais a permanecer nas trevas. Como alguns passam não mais a manter-se nas trevas. Vamos ver. Verso 24 ao verso 34. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Ó, tem uns caras que começam com glória a Deus, já reparou? Tem uns caras por aí que começam com glória a Deus. Dá glória a Deus. Aí eles disseram: nós sabemos que esse homem é... Os caras estão dando glória a Deus e tá falando isso. Tá cheio por aí, né? Bom, ele retrucou: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu: eu já disse para vocês e vocês não me atenderam. Por que querem ouvir de novo? Por que quereis ouvir de novo? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Verso 28. Então injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? Repara só, irmãos, chamaram de novo, né? Pela segunda vez, são insistentes. Chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e disseram a ele:
Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Olha só a artimanha aí. Vocês perceberam o ardil aí nessas palavras? Dá glória a Deus porque ele é pecador. É isso que eles estavam falando. Esse louvor é para quê? Irmãos, verso 25. O homem retrucou: se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Note que aquele homem começa a não dar mais ouvidos àquele pensamento, aquela mente dos fariseus. A mente de quem, irmãos? A mente daqueles que não veem a luz do mundo. A mente daqueles que não veem a graça e a verdade. Ele diz: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei. Ele começa por onde ele sabe. E uma coisa ele sabia. O que ele sabia? Que ele era cego. E agora ele via. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Aquele homem estava começando a optar por um lado da história, irmãos. Aquele homem estava começando a aprender a não negar a graça e a verdade. Na frente daqueles que chamavam Jesus de pecador, ele disse: uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Verso 26. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu: já vô-lo disse, e não atendestes, porque quereis ouvir outra vez. Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele é tu. Muitas vezes a gente vai ser injuriado por ser discípulo dele. E é fato, irmãos. Diante dessa mente que não olha, que não enxerga a graça e a verdade, a luz do mundo, nós vamos ser injuriados muitas vezes. Injuriaram e disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Verso 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este aí, nem sabemos de onde é. Verso 30. Respondeu o homem: nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este Deus atende. É o que o homem está falando. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, olha o que ele fala, irmãos. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Isso retrucaram, disseram que esse homem era nascido em pecado. Lembra aquela mente lá? Nascido em pecado, e o expulsaram. Irmãos, o que acontece aqui, em resumo? Aqui vemos um homem optando por Jesus. Aqui vemos um homem optando pela graça e pela verdade. Aqui vemos um homem não temendo os que não enxergam. Aqui vemos um homem não temendo as perdas pela verdade e pela graça. Aqui nós vemos um homem aprendendo a reconhecer as obras de Deus. Aqui nós vemos um homem aprendendo a reconhecer aquele que vem de Deus. Jesus disse: é tempo de fazermos, a obra, porque Ele tem nos enviado. Este homem, vemos aqui um homem aprendendo, olha só, irmãos, a se posicionar diante daquilo que Deus havia feito em sua vida. Esse homem já estava curado dos olhos, não estava?
Havia ainda outras coisas que ele precisava enxergar, mas esse homem começou a se posicionar diante daquilo que Deus havia feito na vida dele. Ele disse: uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Depois ele disse assim: se esse homem não fosse de Deus, olha só de onde que ele está falando, ó, de Deus, nada poderia ter feito. Irmãos, o que nós vemos aqui é um homem aprendendo a seguir a luz do mundo, a graça e a verdade. O que nós vemos aqui é um homem aprendendo a não permanecer nas trevas, como disse Jesus. E isto é não andar nas trevas, é ter a luz da vida, é não permanecer nas trevas. Esse homem se posiciona a ponto de dizer assim para os fariseus: sabemos que Deus, ele prega para os fariseus, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Ele está falando de Jesus, não está falando dele, ele está falando de Jesus. Ele fala depois: desde que há mundo, olha só, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Irmãos, a graça e a verdade, diz João, vieram por meio de Jesus. A lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Jamais se ouviu que tenha aberto os olhos a um cego de nascença. O que ele está falando para aqueles homens? Está falando assim: irmãos, ó, se ele é pecador eu não sei, só sei que jamais eu vi coisa como essa. Eu jamais vi pessoa como essa. Eu jamais vi a ação de Deus na vida de um homem como essa. Esse homem está se posicionando. Esse homem está reconhecendo as obras de Deus. Esse homem está reconhecendo a luz do mundo, a graça e a verdade. Diz o texto que retrucaram, disseram que ele era nascido em pecado e que por que sendo ele nascido em pecado ia ensinar eles, né? Olha só, você é nascido em pecado e ensina a nós? A soberba, né? A presunção. E é o mesmo posicionamento dos discípulos lá no começo. Pecou, porque alguém pecou, né? Você era cego porque alguém pecou. Você ou seus pais pecaram. É a mesma visão. É a mesma visão. A diferença é que provavelmente os discípulos acataram. Sim. Né? Mas provavelmente a palavra de Deus é a mesma. É a mesma. De olhar diferente. Bom, diz o texto, verso 34, que expulsaram aquele homem, né? Quando expulsaram aquele homem, deixa eu explicar para vocês, irmãos. Expulsaram o milagre de Deus. Expulsaram a graça e a verdade. Expulsaram a luz. Para finalizar, verso 35 ao verso 41. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? E respondeu Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado algum, mas porque agora dizes, nós não vemos, subsiste o vosso pecado. Bom, irmãos, ouvindo Jesus então, que tinham expulsado o homem lá da sinagoga, diz o texto que encontrando-o, perguntou. Olha que maravilhoso, irmãos. Veja como Jesus realmente se revela a esse homem, como ele se abre, né? Como ele se demonstra para esse homem. Diz o texto que os fariseus haviam expulsado aquele homem. Então, Jesus foi ao seu encontro. Quando um homem se posiciona diante de Deus,
Jesus vai ao seu encontro. Agora tem um processo aqui, não sei se vocês repararam. Jesus cura o homem, né? Jesus visita aquele homem, os olhos daquele homem são abertos, mas ainda ele não sabia onde estava Jesus, nem quem era Jesus. Aí há um momento onde esse homem é interrogado, é questionado, é posto em prova pela mente, pelo espírito daqueles que não veem a graça e a verdade. O que acontece? Diante daquele questionamento, uns por medo, uns que têm medo de perder as coisas, uns que têm medo de ser maltratado, do que vão pensar, retrocedem, e retrocedem mesmo. Outros se posicionam, reconhecendo o que Deus tem feito, reconhecendo as obras de Deus e principalmente, quem é este homem? O homem chamado Jesus. Diz o texto, que ao se posicionar, esse homem é expulso pelos homens. Mas então, o que acontece? Jesus foi ao seu encontro. Irmãos, esse homem era cego, porque ainda não via Jesus. Então, o que acontece? Jesus, para curar essa cegueira, vai ao seu encontro. Repararam? Tem coisas espirituais aqui tremendas. E eu não vou ficar assim tentando explicar para vocês, porque eu acho que vocês têm que buscar entender isso. Jesus vai ao seu encontro. E diz a palavra que Jesus ali se revelando àquele homem, Jesus ali se mostrando àquele homem, que era o que ele precisava ainda ver, enxergar, né? Olha só, Jesus ali mostrando a graça, porque Jesus vai ao encontro dele. 2 vezes Jesus foi ao encontro dele. Caminhando, Jesus encontrou um homem de nascença, e depois expulso o homem, encontrou o Jesus. 2 vezes esse homem foi encontrado por Jesus. Isso é graça. Isso é graça. Uma vez que aquele homem se posicionou diante de Deus, a graça se revela. A graça se manifesta. A luz do mundo se manifesta. Jesus foi ao seu encontro e disse a ele: crês tu no Filho do Homem? Crês tu? Por que crer, irmão? Porque o problema o problema dos que não enxergam era o quê? Então Jesus chega e fala assim: crê? Onde Jesus está tocando? Na fonte da cegueira. Porque Jesus estava ali completando a obra, né? Com certeza. E agora estava espiritual. E para tocar nessa cegueira espiritual, o olho espiritual onde que está? No coração. E o coração diz que o Satanás, ele cegou os olhos do coração para que não, o quê? Contemple a glória de Deus. Ele está falando dos incrédulos. Então Jesus vai lá e toca lá no coração daquele homem, diz assim: crês tu no Filho do Homem? Respondeu ele no verso 36: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Ele ainda está sendo trabalhado. A graça trabalha. A graça e a verdade trabalha. Lembra que aquele homem ainda precisava enxergar a Cristo, a Jesus? Ele está lá: quem é, Senhor? Está diante dele ainda. Ele está falando: quem é, Senhor? E a graça está lá trabalhando. E Jesus, verso 37 diz: já o tens visto, e é o que fala contigo. Oh, que maravilhoso essa voz da graça e da verdade. Irmãos, olha aqui a graça e a verdade juntas. Já o tens visto, e é o que fala contigo. Que maravilhoso é realmente encontrar a luz do mundo que diz: já tens visto, e é o que fala contigo.
Diz o texto que quando o homem ouviu a Jesus dizer estas palavras, verso 38, afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Que lindo, irmãos. Antes um cego e mendigo, vivendo nas trevas, um homem que jamais viu as trevas, agora um adorador. Parece pouco, parece muito pouco, mas isso no mundo, vamos dizer, mundo no sentido cenário espiritual, um adorador, diante dos homens, só um coitadinho, né? Diante de Deus, naquele momento agora, um adorador. Mais uma vez, diante dos acontecimentos, Jesus discursa, né? E Jesus disse assim depois disso, verso 39. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Se olharmos com atenção, este é o resumo de todo esse episódio. O verso 39 resume tudo o que aconteceu aqui nesse episódio. Jesus veio ao mundo a fim de que os que não veem vejam. Isso aconteceu com o cego e com os discípulos. A fim de que os que veem se tornem cegos. Isso aconteceu com todos os demais. Todos os demais enxergavam, mas tornaram-se cegos. Verso 40. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas porque agora vocês dizem, nós não vemos, aliás, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Eis a prova do que Jesus estava dizendo. Irmãos, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. O mundo todo precisa contemplar a Jesus. Os discípulos precisavam, os desgraçados, entre aspas, precisavam, os vizinhos precisavam, os conhecidos precisavam, os doutores precisavam, os pais precisavam, os filhos precisavam, o mundo todo precisa. E de todo mundo haverá somente aqueles que não veem e passarão a ver, e os que veem, mas se tornarão cegos, diz a palavra. Agora, sabe qual que é a diferença entre um grupo e outro? Sabe qual que é a diferença entre um grupo e outro? Há aqueles que não veem e vão começar a enxergar. Então, aqueles que veem e se tornarão cegos. Qual que é a diferença entre esses dois grupos? A diferença é o posicionamento diante da graça e da verdade. É o posicionamento diante da luz do mundo. Uns recebem, uns reconhecem, uns creem, uns aceitam, uns não têm medo do mundo. Outros expulsam. Essa é a diferença. A luz é para o mundo. Olha só, a abrangência da luz, né? A amplitude da luz, a luz do mundo. Mas no mundo, dois grupos. E só há esses dois grupos. Os que veem se tornarão cegos, e os que não veem, mas passarão a ver. Uns aceitam e se posicionam diante de Deus, outros não. Que o Senhor nos ajude a entender e a ver isso, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar e te agradecer
pelo Senhor ser a luz do mundo. Quero te agradecer e te louvar por o Senhor ser a graça e a verdade que tanto nós precisamos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ajude nessa noite a passar a ver, a enxergar, Senhor, a graça e a verdade em Ti, no Senhor, que é a luz do mundo, Senhor. Que os nossos olhos sejam limpos, lavados, regenerados pelo Teu poder e Tua glória, para a gente enxergar claramente, Pai, o Filho do Homem e crer no Senhor, ó Pai. Crer e adorar ao Senhor, Pai, faz de nós aqui, todos nós aqui, pela graça do Senhor, verdadeiros adoradores, Senhor. Aqueles que ao olharem para o Senhor, adorarão. Senhor, em nome de Jesus. Nós sabemos que há esses dois grupos, e que dentro desses dois grupos o Senhor deu livre-arbítrio a cada um de nós para escolher, para crer, para não crer, para aceitar e não aceitar. Mas eu peço, Senhor, pela Tua misericórdia, o Senhor insista na vida de todos nós aqui, até que, Senhor, venhamos a ser também parte daqueles que um dia foram cegos, mas que agora vêm para a glória do Teu nome, Senhor. Oro, Pai, por nós aqui, cada um de nós, e por aqueles que vierem a ouvir esta palavra, Senhor, por meio da internet. Que o Senhor também brilhe, Senhor, por meio destas palavras, para o louvor e para a glória do Teu nome. Eu oro e clamo, Senhor, por salvação. Salvação das trevas, Senhor, porque a Tua palavra diz que aquele que Te segue não permanece nas trevas. Em nome de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Se você quiser orar, fique à vontade.